Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 19 de fevereiro, celebramos São Conrado. Nosso santo de hoje nasceu na pequena cidade de Placência, na Itália, no ano de 1290. Durante a juventude, ele foi um soldado muito aventureiro, afeito aos torneios, às armas, era um caçador, gostava muito de sair no meio da mata para caçar, participava de batalhas, de disputas, e ele era muito competitivo. Um dia ele estava louco procurando uma presa, ele costumava caçar principalmente javalis e animais parecidos, e ele não conseguia pegar aquela presa que ele queria, e a única saída que ele conseguiu pensar foi incendiar um bosque inteiro para conseguir aquela única presa. Acabou que o incêndio se alastrou, queimou as colheitas dos campos vizinhos, de modo que várias famílias ali que moravam naquela região ficaram sem essas colheitas, que era a principal fonte de subsistência delas. A população, claro, ficou irada com aquele incêndio, sem saber quem havia causado tudo aquilo, e o clamor popular chegou até o governador. As pessoas tinham uma certa sede de vingança, então o governador, até incentivado pela população, estava revoltada, condenou à morte um homem inocente. O primeiro suspeito que foi encontrado já foi condenado à morte diante da gravidade do caso. Então, a consciência de Conrado pesou. Ele, ao saber que alguém estava para ser morto de forma inocente, ele se apresentou ao governador, confessou a sua culpa e se comprometeu a ressarcir todos os danos. Para cumprir com a sua promessa, ele teve que vender todos os bens que tinha, ficou pobre, mas pagou aquelas famílias que tinham sido prejudicadas. A esposa dele se chamava Eufrosina, acompanhou toda essa situação junto com ele com muita fidelidade ao marido, e durante esse tempo, com todo esse sofrimento, com todas as perdas, os dois passaram por um profundo processo de conversão. Eles buscaram muito consolo em Deus e acabaram passando por um processo, de fato, bem radical de mudança de vida. No fim das contas, a partir de todo esse processo de conversão, ele, com o aval da esposa, foi seguir a vocação franciscana, ingressou na Ordem Terceira Franciscana, e Eufrosina acabou se tornando uma irmã Clarissa. Pelos costumes da igreja na época, isso era possível. Então, São Conrado se vestiu com o hábito cinza franciscano e passou a peregrinar de santuário em santuário, num espírito de penitência, de oração, até que ele chegou à ilha de Messina. Lá nessa ilha, ele foi se mudando sempre de um lugar para outro, até que ele chegou ao lugarejo de Noto. Ali, ele estabeleceu uma cela numa gruta que existia perto de uma igreja dedicada a São Miguel. A partir de então, ele passou a viver como eremita, recluso, em silêncio, totalmente dedicado à penitência e à oração. Mas o tempo de solidão não durou muito. Logo, a fama de santidade dele foi se espalhando e as pessoas passaram a ir muito frequentemente ao encontro da gruta onde ele morava. E as pessoas iam para pedir oração, para se aconselhar, etc. A notícia que se espalhava é que tinha chegado um santo no meio deles. Então, São Conrado, que tinha o desejo de viver de forma mais reclusa, ele foi para uma gruta mais distante, fora da cidade. Na época se chamava Gruta de Pizzones. Hoje em dia a gruta ainda existe, se chama Gruta de São Curral. Ali ele viveu durante muitos anos em profunda pobreza, solidão, silêncio e oração. Essa foi a vida de eremita que ele teve, e as pessoas sabiam que se tratava de um santo e chamavam São Conrado de o santo que veio do continente. Ele acabou morrendo no dia 19 de fevereiro de 1351 e foi sepultado com muita veneração pelos habitantes daquela ilha na igreja de São Nicolau. Foi canonizado alguns séculos depois, mais precisamente no ano de 1625, pelo Papa Urbano VIII. Nos inspiremos especialmente no processo de conversão de São Conrado, esse franciscano eremita do século
XIII do século XIV. Nos inspiremos na sabedoria que São Conrado teve, na docilidade que ele teve de, a partir de uma experiência de profundo sofrimento, de frustração, de dor, ele ter uma experiência profunda de Deus e abraçar um processo radical de mudança de vida, de cura, de transformação. Muitas vezes o sofrimento aparece na nossa vida, por incrível que pareça, como uma possibilidade de conversão, de mudança de vida e de mudança para melhor, de ressurreição na nossa vida. Foi isso que aconteceu com a vida desse frade franciscano, que, embora buscando o silêncio e a solidão, acabou sendo conhecido porque a santidade também chama a atenção. Muitas vezes os nossos olhos estão voltados somente para os vícios, para as coisas ruins que existem no mundo. Mas a santidade também chama a atenção, e chama a atenção do jeito certo, porque atrai os olhares e os corações para nosso Senhor Jesus Cristo. Nos inspiremos em São Conrado, peçamos a sua intercessão, para que nós também tenhamos a mesma docilidade e a mesma sabedoria que ele teve. São Conrado, rogai por nós.